Este jovem vendeu-se para enterrar seu pai, arrastando o corpo do pai descalço por várias pequenas cidades. Chegou ao famoso cassino de Bafan, o mais rico do mundo, vendendo-se ao outro por 5 anos de liberdade pessoal, e fez um juramento no ato. Após 5 anos, Xuan viverá apenas para si mesmo. No entanto, quando foi jogado na pequena cabana, percebeu que o famoso cassino de Bafan era, na verdade, a base secreta de treinamento do primeiro grupo de assassinos do submundo, o Censo Rio. Xuan só podia se tornar mais forte para sobreviver, treinando dia e noite sem descanso, mas ainda assim não escapava das reprimendas e dos açoites do instrutor. Até que um dia, um novato chamado Liu Seng apareceu. Isso mudou completamente sua vida. Juntos, eles desenvolveram suas habilidades e ficaram cada vez mais fortes. Em pouco tempo, se tornaram os melhores do grupo. E o que os aguardava eram provas ainda mais cruéis. Xuan e seu grupo foram enviados à prova da floresta do Gu à noite. De repente, eles descobriram à distância um cadáver de demônio devorando carne humana. Quem poderia imaginar que o líder careca falaria sem vergonha? Apenas um cadáver de uma demonia, apenas um cadáver de uma demonia. Eu, senhor, posso arrancar sua cabeça com um movimento da mão. Mas antes que o homem pudesse terminar de falar, a cabeça brilhante foi arrancada à força pelo cadáver de demônio. Sukin in de Pleazuri Brogbai de Fresh Bland. Liu Seng, rápido, gritou para correr. Mas o irmão mais novo atrás teve azar. Em um instante, ele teve a cabeça cortada pelo cadáver de demônio. E Xuan e seu companheiro aproveitaram a oportunidade para fugir desesperadamente. Eles pararam apenas quando chegaram a um beco sem saída. No momento em que Xuan estava aliviado, o cadáver de demônio pulou atrás deles com um estrondo. Diante dessa situação, os dois só podiam lutar até o fim. Como poderia uma aprendiz treinável ser rival dela? Apenas um encontro. A criatura demoníaca lançou Liu Seng para longe com uma patada. Em seguida, abriu suas presas e atacou Xuan. Neste momento crítico, Liu Seng pulou profundamente com a faca por trás. A faca cravou-se com força nas costas da criatura demoníaca. Mas essa facada não atingiu o ponto vital. Em vez disso, irritou completamente o oponente. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha aterradora. A criatura demoníaca enlouquecida rugiu e correu em direção a Liu Seng. Suas mãos agarraram firmemente o peito de Liu Seng. Queria devorar Liu Seng de uma só vez. Vendo o colega em perigo iminente, Xuan se lembrou dos pontos importantes do treinamento de combate. Ele pulou voando por trás. Cravou a longa faca na nuca da criatura demoníaca. Contudo, esta coisa tinha uma vitalidade surpreendentemente forte. Se o inimigo não estiver morto, só restará lutar com a vida. Xuan usou tudo o que aprendeu em sua vida. Ele brandiu a faca com as duas mãos e decapitou a criatura. Em seguida, o corpo demoníaco caiu no chão, completamente sem vida. Com a crise temporariamente resolvida, os dois olharam para o céu. Xuan lembrou da moça que lhe deu pãezinhos na rua anos atrás. Se estivesse vivo após 5 anos, com a liberdade em mãos, iria procurá-la imediatamente. Mas, enquanto os dois sonhavam e brincavam um com o outro, um jovem completamente encharcado apareceu de repente. Ele, com um tom hesitante, disse que se perdeu no escuro e queria pedir fogo. Xuan, ingênuo, o recebeu de forma calorosa. Mal sabia ele que o jovem, ao se aproximar da fogueira, pegou um saco de pano e virou a fogueira. Uma cabeça humana fresca rolou lentamente para fora. E Liu Seng, sem tempo para desviar, acabou acertando os olhos com brasas e não conseguiu se mover. Xuan, ao ver isso, imediatamente se virou e empurrou Liu Seng para fora da fogueira. Como resultado, ele foi atacado por trás pelo jovem. Uma faca perfurou o peito de Xuan. Em seguida, um jorro de sangue saiu de seu coração. Liu Seng, ao ver seu amigo ferido, ficou imediatamente cheio de raiva. Ele brandiu a faca e começou a lutar contra o rapaz. Quem diria que esse jovem magro teria uma força tão aterradora? Os movimentos letais de Liu Seng foram facilmente evitados por ele. Então, ele desferiu um golpe no ombro esquerdo de Liu Seng. A lâmina balançava incessantemente no ferimento. O jovem, com um olhar de desdém, comentou divertidamente: esses cadáveres demoníacos são formados por aqueles que foram eliminados na prova. A comida que comem diariamente está misturada com as pílulas demoníacas que contêm energia demoníaca. Se não conseguirem completar o teste em 15 períodos, todos serão transformados pelos ares demoníacos deste lugar. Após dizer isso, o jovem enlouqueceu completamente. Bastava matar mais uma pessoa para completar o teste.
Mas este do Shuiryu não é comum. Justo quando o garoto, com uma expressão tonta, ia atacar, a faca em sua mão foi firmemente agarrada por Liu Seng. Não importava o quanto ele tentasse, a faca não se movia nem um pouco. Este era o melhor momento para Shua agir. Ele cravou a faca diretamente na palma da mão do garoto. O garoto, em um acesso de fúria, queria matar todos. Mas Shu e Liu não eram presas fáceis. Com um golpe, ele perfurou diretamente o tórax do garoto. Com um grito desesperado, o garoto caiu no chão, completamente sem vida. E neste momento, Xuan também caiu no chão, exausto. Ele disse a Liu Seng para voltar com 10 cabeças como prova. Mas como Liu Seng poderia fazer algo tão traiçoeiro? Ele sacudiu o sino de bronze que sinalizava a passagem. Ele deixou a esperança de vida para seu querido amigo Xuan. E eu, por minha vez, segui sozinho em direção mais profunda da floresta de feitiçaria. Em seguida, vários anciãos de manto negro chegaram rapidamente, olhando para Xuan, que estava desmaiado à sua frente, e para várias cabeças. Um dos anciãos tirou um livro de registro do seu peito. Era, de fato, o certificado de Xuan como assassino do Palácio Azura. E naquele momento, aquele grupo de velhos certamente não conseguia imaginar que aquele jovem prestes a morrer era, na verdade, uma figura-chave que agitaria o mundo no futuro. Anos depois, 3 jovens assassinos entraram furtivamente no quarto do governador. E o homem que estava de joelhos no chão, sem resistência, era, na verdade, o governador da cidade, Yang Guanshan. Ele, com uma expressão desafiadora, disse que poderiam fazer o que quisessem com ele. Mas o jovem mascarado à frente não faria a sua vontade. E, então, soltou um frio resmungo. Os assassinos atrás usaram sua esposa e filhos como ameaças. Então, o jovem mascarado ameaçou. O Palácio Senri sempre preza por erradicar a raiz do problema. Seria melhor que o senhor governador tivesse mais senso de oportunidade. Ao ver sua esposa e filhos sequestrados, o governador não conseguiu se controlar. As defesas internas foram completamente derrubadas. Ele se ajoelhou no chão, impotente, e demonstrou que queria desistir de tudo. O jovem encapuzado à frente levantou a mão e fez um gesto. A esposa e os filhos voltaram para os braços do governador. Neste momento, ele não tinha mais preocupações no coração. O comandante da cidade, Gong Ling, é o responsável pela segurança da cidade à noite. Ele não só encheu os próprios bolsos, como também feriu e matou cidadãos à vontade. Embora eu, Yang Guanshan, seja um governador de uma fronteira. Mas como posso não me preocupar com os assuntos do meu governante? No momento em que a petição foi entregue ao imperador, eu não pensei mais em viver. Só lamento que Gong Ling ainda continue a maltratar os cidadãos. É uma vergonha que eu, Yang Guanshan, seja incapaz e me sinta envergonhado pela confiança do imperador. Após saber a razão das coisas, o jovem falou calmamente. Sendo assim, eu vou atender vocês. Ouviu-se um estalo. 2 assassinos se movimentaram rapidamente à frente de Yang Guanshan. Sangue quente espirrou no rosto do homem. Yang Guanshan abriu os olhos com uma expressão de incredulidade. A cabeça que caiu era do assassino que queria matá-lo. E a espada do jovem mascarado estava banhada em sangue quente. Em seguida, ele disse friamente a Guanshan: depressa, leve sua esposa e filhos para longe daqui. Nesta vida, não entre novamente na vida pública. Descobri que o assassino à minha frente era um homem de honra. Yang Guanshan rapidamente fez uma reverência em agradecimento. Então, ele fugiu com sua esposa e filhos durante a noite, se ocultando nas montanhas e florestas. Em seguida, o jovem mascarado imediatamente escreveu uma carta. Na carta, ele mentiu dizendo que toda a família de Yang Guanshan tinha sido exterminada. O pássaro vermelho e o dragão azul morreram em combate. Xuan apresenta cumprimentos. Em seguida, ele ateou fogo e queimou a sede do governador até os alicerces. E na manhã seguinte, aquele oficial cão, Gong Ling, foi enforcado na porta da cidade. Nesse momento, Xuan recebeu uma ordem de emergência. Inúmeros poderosos do Palácio Senra se reuniram na cidade de Jinshen. Eibai Wuchan, cabeça de boi e rosto de cavalo. E o juiz de vermelho, confidente do senhor do palácio. Mas o estranho é que não foi revelado o alvo deste assassinato. Apenas alertaram a todos para serem cautelosos e não se exibirem. Em seguida, o Azura de Robe Roxo deixou todos se dispersarem. Mas o astuto Xuan teve suas próprias intenções. Imediatamente procurou o Azura de Robe Roxo para perguntar. Acontece que o gênio da espada, Kanghai Liu, apareceu na cidade de Jinshen. 30 anos atrás, ele roubou uma espada divina em Jianin.
Isso resultou em ser caçado pelo mundo de Dezhou por 30 anos. Mas devido ao seu preço elevado, ninguém até hoje conseguiu pagar o Palácio Senra para agir. No entanto, recentemente alguém fez alarde prometendo matar Kang Hai Liu. Esta pessoa é oficialmente um dos 8 grandes anciãos do pavilhão Luan, o imortal da espada Shomin, Long Congiun. E o objetivo desta vez do Palácio Senro é interceptar Long Congiun antes de Kang Hai Liu. Por fim, despejar a água suja em Kang Hai Liu. Assim, não ofenderemos a maior seita do Grande Zhou. E ainda assim enfraquecer a influência do pavilhão Luan silenciosamente. Ao ouvir isso, Xuan finalmente compreendeu o propósito da reunião dos poderosos aqui. Mas, nesse momento, o Azura de manto roxo falou friamente. Os 10 príncipes do inferno estão levando este plano muito a sério. Não se atreva a agir por conta própria como antes. Desta vez, devemos exterminar todos sem deixar sobreviventes. Xuan ficou atordoado. Senhor, já que você sabe que eu liberei Yang Guanshan, por que me ajuda a encobrir isso em segredo? O Azura deu um resmungo frio. Não há inimizade entre você e eu. Apenas lembreze de seguir minhas ordens de ação. Então desapareceu na escuridão. E Xuan já estava cansado desses dias de tensão. Começou a sonhar com a vida livre que teria em um ano. Precisava encontrar os irmãos de Aseng. E também aquela garota que lhe trouxe pãezinhos. Mas as mudanças sempre acontecem de forma mais repentina do que o planejado. A missão de assassinar Long Congiun logo começou. Xuan viu que alguém era responsável pela execução da jovem admirada do Tingling Pavilion. Os dezenas de guardas na sala foram todos mortos em um piscar de olhos. Mas entre as pessoas, não estava o alvo desta missão. Então Xuan deu um grande salto e chegou ao sótão. Em seguida, chutou a porta com força. Começou a vasculhar cada canto onde alguém poderia estar escondido. E nesse momento, a garota de cabelo branco escondida atrás da parede. Tremendo, ela cobriu a boca e o nariz para não fazer barulho. E, no fim, essa estratégia realmente funcionou e não deixou Xuan descobrir. Mas justo quando ele estava prestes a ir embora, a garota, no entanto, de repente relaxou e soltou um suspiro. O leve movimento do ar foi rapidamente capturado por Xuan. Então, ele se abaixou, puxou a espada e fez uma investida direta. No meio da respiração ofegante, prendeu o pescoço da garota e a levantou no ar, sem que ela pudesse se mover. Mas quando ele viu o rosto dela, ficou paralisado. Esta era, na verdade, a garota do pão no vapor que ele tanto queria. Em um acesso de emoção, Xuan a derrubou no chão. Vá, rápido, vá. Mas nesse momento, outro assassino apareceu de repente por trás. Sem pensar 2 vezes, ele atacou a garota de cabelo branco. No entanto, a ponta da faca parou de repente em frente ao rosto da garota, pois Xuan atravessou seu pescoço com uma facada por trás. Viu-se então que o assassino caiu, com a cabeça decepada, em um único movimento. Em seguida, agarrou firmemente o braço da garota. Ele a jogou diretamente para a bela moça de pele clara. Felizmente, a garota tinha habilidades consideráveis em artes marciais. Um elegante giro e ela usou a habilidade para rolar e cair perfeitamente. O assassino de guarda no andar de baixo avistou uma presa escapada. Imediatamente cercaram a garota no centro. Mas não sabiam que tinham apenas 2,5 segundos de vida restantes. Então, Xuan se lançou do alto em direção a eles. O assassino no chão não teve tempo nem de reagir. Ele simplesmente viu, sem poder fazer nada, enquanto era eliminado por uma faca. Esta foi a primeira vez que Xuan realmente enlouqueceu. Uma densa aura roxa envolvia seu corpo, parecendo extremamente aterrorizante. E foi então que os outros assassinos perceberam o que estava acontecendo. Tem um traidor. Venham rápido para ajudar. Ao ouvir isso, um grupo de homens de preto atacou Xuan e a garota. Mas Xuan e a garota se esconderam nas sombras e escaparam dessa vez. Nesse momento, a garota exalou profundamente. Finalmente seguro. Mas uma frase de Xuan a deixou nervosa novamente. O templo Senra sempre elimina a raiz do problema. Agora não é hora de relaxar a vigilância. O quê? Como assim? O templo Senra quer me matar. Vendo a garota preocupada, Xuan deu um tapinha em seu ombro. Não tenha medo, eu estou aqui. Eu vou garantir que você saia da cidade em segurança. E assim os dois desapareceram na escuridão da noite. Após uma longa jornada de uma noite, Xuan finalmente conseguiu se livrar dos perseguidores e escapar com sucesso. Nesse momento, um corvo trouxe uma carta. A tentativa de assassinato do templo Senra falhou. Kang Hai Liu interveio para salvar Kong Yun.
Você deve levar seu amante e se refugiar com Kang Hailiu rapidamente. Nunca mais volte ao Templo Senra. A garota viu o ferimento sangrando no braço de Xuan. Ela subconscientemente tirou uma pílula para ajudá-lo a estancar o sangue. Mas anos de vida como assassino fez com que ele instintivamente assumisse uma posição de combate. Apenas ouvi a garota começar a falar suavemente. Eu só queria cuidar da sua ferida. Ao ouvir isso, Xuan finalmente voltou a si. Desculpe, eu posso fazer isso sozinha. Mas como a garota poderia ignorar quem lhe salvou a vida? Então, enquanto fazia o curativo, começou a contar sua história. Eu cresci na montanha Xuan, onde o pavilhão Linglong é famoso pela medicina. Mas por que eu estaria sendo perseguida na minha primeira descida da montanha? E Xuan, neste momento, não prestava atenção ao que a outra dizia. Ele apenas lançou alguns olhares e já estava com o rosto avermelhado de vergonha. Ele até sentiu um impulso incontrolável de acariciar sua testa. Mas ele foi interrompido quando a garota de repente falou: já está curado. Evite movimentos bruscos para não abrir a ferida. Neste momento, Xuan parecia uma criança pega roubando biscoitos. Seu rosto avermelhado se estendeu até a raiz de suas coxas. A essa altura, a garota parecia perceber que algo estava errado. Então, ela perguntou a Xuan por que ele a salvou. Mas Xuan apenas respondeu de forma neutra: eu só queria te salvar, nada mais. Ele não mencionou nada sobre o que aconteceu naquela época. Ele ainda disse para a garota que não precisava ser grata a ele. Com isso, ele se levantou e se preparou para ir. Em breve, Xuan levou a garota em segurança até a Torre Linglong. E a garota, para retribuir a vida que ele salvou, queria que Xuan se juntasse à Torre Linglong para escapar da vingança do Palácio Senra. No entanto, ele sorriu e recusou. Vendo que sua boa intenção foi rejeitada, a garota fez outro pedido. Pediu que Xuan dissesse seu nome ou tirasse a máscara. Mas ouviu Xuan franzir a testa e dizer friamente: não posso, é algo relacionado ao Palácio Senra. Saber demais não será benéfico para você. No entanto, a garota não se deu por vencida. Sem opção, Xuan propôs uma troca justa. Primeiro, me diga seu nome. Então eu tirarei a máscara para você ver. A garota ficou com os olhos brilhando ao ouvir isso. Meu nome é Qin Keqin. Ao mesmo tempo, Xuan também tirou a máscara. Mas essa manobra deixou Keqin completamente atordoada. Porque havia uma máscara por trás da outra. Depois de uma breve brincadeira entre os dois, Xuan se despediu formalmente de Keqin. O tempo rapidamente passou para 7 dias depois. Na junção entre Chongzhou e Xuchou, Xuan foi cercado por um grupo de assassinos do hall de Senlu. O oponente, confiando no número, queria levar tudo de uma vez. No entanto, a força desse jovem era realmente aterrorizante. Ele apenas brandiu uma espada. Os soldados da frente foram derrotados instantaneamente por ele. Mas, infelizmente, a vantagem numérica do oponente era realmente enorme. Após várias rodadas de ataque, Xuan começou a se cansar e a ficar fraco. Nesse momento, o líder deu uma ordem. Todos, ataquem juntos, contanto que ele ainda esteja vivo. Está bom. Xuan seguiu o princípio de capturar o rei antes de capturar os ladrões. Com todas as forças, ele atacou o líder que estava atrás. Quem diria que esse homem conseguiria agarrar a lâmina da espada com as mãos nuas? Não importava quão forte Xuan puxasse, a espada não se movia nem 1 milímetro. E foi nesse breve instante que o assassino atrás dele cortou com a espada e gritou furiosamente. Em seguida, o grito de Xuan ecoou por todo o universo. Sua mão direita, que empunhava a espada, foi decepada com um único golpe. Ele sabia muito bem que não tinha mais forças para se defender. Enquanto olhava para o lado, ele levantou a cabeça e viu um velho de manto negro se aproximando. Aproveitando o último vestígio de consciência, ele conseguiu murmurar: não venha mais perto, não venha mais perto. Eu já estou em um estado de morte certa, não posso mais envolver os outros. No entanto, ao proferir essas palavras, seus olhos escureceram e ele desmaiou instantaneamente. E justo quando Xuan estava prestes a ser levado, o velho de manto negro de repente falou: furtar-se em plena luz do dia, usando a força de muitos contra poucos, é um ato de canalha. Mas o chefe do assassino apenas olhou com desdém. A sede do Samro está agindo. Peço que o senhor não se intrometa. Não sabia que essas palavras atingiram diretamente o pulmão do velho. Não tinha conseguido ver seu movimento de ataque. Todos foram cortados ao meio em um instante. E o velho apenas soltou um resmungo frio. Um mero Samro. Ousaria me culpar? O jovem à beira da morte foi salvo por um pão da menina.
Mas 4 anos depois, ao voltar formado, ele teria que matá-la. Porque ele é o assassino de elite treinado pela melhor organização de assassinos. Felizmente, a característica da menina fez o homem se lembrar dela. Para retribuir a bondade, Xuan fugiu da organização com ela. Embora tenha rompido o cerco para libertar a menina, isso também fez com que ele perdesse a mão direita para manejar a espada. Mas sua vida não devia acabar, ele foi salvo por um misterioso velho. E quando Xuan abriu os olhos novamente, ele percebeu um par de olhos verdes observando atentamente. Só relaxou a vigilância ao ouvir um miau. Vendo que o ferimento já estava enfaixado, não havia grande problema. Ele sabia que havia sido salvo pelo misterioso velho à sua frente. Assim, ele se inclinou em uma reverência. No entanto, o velho apenas desprezou isso. Eu não pensei em te salvar. O templo Senra frequentemente me causa problemas. Matar eles é para ensinar uma lição ao Giputi. Nunca imaginei que vocês fossem como cães se mordendo. E Xuan ficou completamente surpreso. Ele percebeu que esse homem tinha uma rixa com o templo Senra. E ainda se atreve a mencionar o nome de Giputi. Deve ser uma pessoa renomada no mundo das artes marciais. Imediatamente, ele se curvou ainda mais em reverência. Seja intencional ou não, mas você realmente me salvou. Se um dia precisar, Xuan não hesitará. Como resultado, foi recebido com um resmungo do velho. Com base em você, acha que pode ajudar este velho? Já que o salvou, não o matará novamente. Saia rapidamente, não sujem meus olhos. Xuan imediatamente confirmou várias vezes ao ouvir isso. O senhor disse que não vai me matar, certo? Eu, um velho, andei pelo mundo por mais de 80 anos. O que digo, faço. Agora saia rápido. Com a resposta afirmativa, Xuan caminhou rapidamente em direção ao velho. Ele simplesmente se sentou ao lado da fogueira. Mas essa ação deixou o velho furioso. Você acha que eu não ousaria matá-lo? Mas Xuan imediatamente virou a situação a seu favor. Senhor, uma vez que disse, é difícil voltar atrás. Será que irá se arrepender do que acabou de dizer? O velho ficou tão irritado que começou a bufar e a olhar com raiva. Nesse momento, Xuan mudou de assunto e falou calmamente. O templo Senro está me perseguindo e suas habilidades são excepcionais. Apenas seguindo o senhor eu terei a esperança de sobreviver. Este jovem está disposto a servir o senhor lealmente. A questão do sagrado templo não diz respeito a mim. Além disso, não preciso que você, um jovem de um braço só, me sirva. Mas ele subestimou a habilidade de palavras de Xuan. O senhor me salvou e agora vai me deixar à deriva? Qual é a diferença entre isso e me matar? O senhor pretende se tornar um enganador falsamente famoso? Isso deixou o velho honesto sem palavras. Ele não pôde deixar de admirar quão profundo era o coração deste jovem. E ao ver que Xuan não se opôs, ele imediatamente se ajoelhou e agradeceu enlouquecidamente ao velho. Ele afirmou que carregaria todos esses itens pessoais. Mas quando Xuan estendeu a mão para a empunhadura da espada, ele descobriu que a espada era tão pesada que não conseguia levantar com uma mão. O velho, vendo a determinação do jovem, não se opôs mais. Sendo assim, ajudei-me a carregar primeiro. Apenas se um dia não conseguir mais carregar, você pode ir embora. E assim, ele colocou a enorme espada nas costas de Xuan. Mas foi apenas por um momento. Uma força poderosa o pressionou de tal maneira que ele mal conseguia respirar. Vendo Xuan tremendo, o velho começou a falar de maneira estranha. Se não conseguir carregar, é melhor desistir. Mas Xuan apenas mordeu os dentes com força. Senhor, você deve cumprir o que disse e não voltar atrás. O velho franziu a testa ao ouvir isso. Muito bem, quero ver quantos dias você consegue aguentar. Então, ele começou a andar rapidamente em direção à frente. Foi nesse momento que Xuan se lembrou de perguntar o nome do velho. Ele apenas ouviu uma voz suave. Meu nome é Kang Hai Liu. 7 dias depois, os dois chegaram do lado de fora da cidade de Shuzhou. Mas Kang Hai Liu não viu ninguém que havia sido combinado. Na verdade, ele veio aqui para competir em técnicas de espada. Foi então que Xuan se aproximou ofegante. Essa longa jornada de 7 dias o fez passar por muitos sofrimentos. Ao ver isso, o velho jogou-lhe um pãozinho. Xuan comeu vorazmente após isso. Sem qualquer pausa, começou a praticar suas habilidades. O velho, ao ver isso, estava prestes a elogiar, mas ficou surpreso com a técnica que ele estava praticando. Qual é o propósito de praticar essa técnica demoníaca que prejudica a si mesmo e aos outros? Ao ouvir isso, Xuan virou a cabeça com uma expressão de dúvida. O caminho do cultivo enfatiza a harmonia entre força e suavidade,
e o cultivo interno e externo. Mas a técnica demoníaca força a energia demoníaca a entrar no corpo para refinar a carne. No início, parece que o progresso é rápido. Mas, mais tarde, não apenas sofrerá um retrocesso da energia demoníaca, pode até levar à estagnação do cultivo. Xuan olhava para a energia demoníaca em suas mãos, absorto. Virou-se para agradecer ao veterano pelos ensinamentos. Mas, no segundo seguinte, começou a praticar com determinação. O velho, ao ver isso, não pôde deixar de xingar. Se você continuar obstinado, sofrerá as consequências. Mas Xuan só podia olhar com um semblante resignado. O mundo é cruel e eu venho de uma origem humilde. Atualmente, só tenho o Sutra de Shura ao meu lado. O discípulo mais jovem não quer morrer, então não tem escolha. Além disso, ainda há uma grande vingança contra o palácio de Sen a ser resolvida. Kang Hai-Liu não disse mais nada. Em seguida, ele entrou na cidade e abriu uma estalagem. Ele pediu que Xuan ficasse aqui alguns dias, dizendo que tinha assuntos pessoais para resolver. Xuan pensou que o velho o abandonaria. Senpai, eu carrego essas coisas todos os dias. Nunca fui descuidado nem um pouco. Fique tranquilo, eu sou de palavra, e voltarei logo. Mas Shu ainda murmurava. Então, Kang Hai-Liu arregalou os olhos. Com todas as minhas coisas aqui, eu ainda vou conseguir fugir? E a Xuan'er também está com você, lembre-se de cuidar bem dela. Olhando para o gato preto se contorcendo em seus braços, Xuan finalmente ficou tranquilo. Senpai, tenha uma boa viagem, prometo cuidar bem do mestre gato. Pensando que Xuan'er não tomou banho durante vários dias de viagem. Então, Xuan se preparou para dar a ela um banho de espuma. Mas, nesse momento, ele de repente percebeu uma forte energia demoníaca. Mas nada do que estava na coleção foi mexido. Não deveria ser alguém da grande floresta. Então, ele ouviu um fraco som de miau. Ao olhar para baixo, viu que era Xuan'er deitada sob a cama. Ela estava envolta em uma densa energia demoníaca. Xuan estendeu a mão para sentir a condição dela internamente, mas foi diretamente repelido por uma enorme força demoníaca. Ao ver Xuan'er à beira da morte, Xuan ficou um pouco distraído. Ele se lembrou de como o ancião sempre a segurava e acariciava. Parece que isso estava ajudando Xuan'er a suprimir a energia demoníaca dentro dela. Nesse momento, ele teve uma ideia repentina. Porque a técnica Shura era justamente o método para atrair a energia demoníaca para o corpo. Olhando para Xuan'er tremendo no chão, decidiu arriscar tudo em uma luta desesperada. Com um grito forte, ele usou a técnica Shura para começar a absorver o poder demoníaco dentro dele. Mas esse poder demoníaco era realmente muito violento. Em apenas um instante, seu corpo ficou incapaz de resistir. Mas uma vez que se atira uma flecha, não se pode voltar atrás. Agora só lhe restava apertar os dentes e lutar até o fim. Não se sabia quanto tempo havia passado. Xuan'er finalmente começou a se acalmar. Enquanto isso, o corpo de Xuan também havia chegado ao seu limite. Mas justo quando ele estava prestes a cessar suas energias, seus olhos, no entanto, de repente, aquele poder demoníaco denso devastava seu corpo loucamente, como uma fera selvagem querendo colidir com seu corpo. Ao ver isso, Xuan saltou pela janela. Era necessário usar uma força externa para dissipar isso. Com alguns giros, ele se lançou e chutou. O poder demoníaco em seu corpo finalmente foi completamente digerido. No entanto, enquanto Xuan suspirava aliviado por ter recuperado a vida, de repente, seu corpo amoleceu e seus olhos se fecharam, caindo ao chão. Quem diria que, nesse momento, Xuan'er apareceu de repente, segurando a gola de Xuan. Um grande salto a levou diretamente de volta ao quarto. E quando ele acordou novamente, ele não pôde deixar de questionar por que estava deitado no quarto. Filha, mas você me trouxe de volta? E ela realmente parecia capaz de entender a linguagem humana. E miou de forma muito cooperativa. E Xuan, após essa provação, conseguiu elevar seu cultivo ao nível celestial do estado Alhá. Bastava mais um passo para alcançar a grande realização do estado Alhá. E para recompensar essa pequena estrela da sorte em seu ombro, Xuan a levou ao mercado para comprar e comprar. Os objetos diversos deixaram Xuan'er atarantada. Quero esse também. E aquele também quero comprar. No final, puxou uma carroça cheia. Mas, depois de um dia de compras, Xuan acabou de voltar ao quarto, quando percebeu uma sombra passando pela janela. E essa atmosfera era exatamente o cheiro único do palácio Senlu. Eles se disfarçaram de pequenos comerciantes para vigiar Xuan. Xuan sabia que eles não ousariam agir. Eles temiam a existência de Kang Hai-Liu.
Portanto, ele não estava muito preocupado. Xuan'er, não tenha medo, eles são apenas capangas. Quando o Sênior voltar, nós vamos eliminá-los. Mas já se passaram 2 semanas. E Kang Hai Liu ainda não havia retornado. E as pessoas que vigiavam a porta também não agiram. Isso fez Xuan perceber que algo estava errado. Assim, ele se preparou para fugir à noite com Xuan'er. No entanto, assim que ele entrou na floresta densa, 2 pernas saíram lentamente da escuridão. A aparência dessa pessoa fez com que ele franzisse a testa. Ele pensou que, ao se aliar a Kang Hai Liu, estaria seguro. As pessoas que o pavilhão Senlu quer matar nunca foram pessoas que não puderam ser mortas. E quando ele viu quem estava se aproximando, ficou chocado. Essa pessoa era, no mínimo, um grande Azura ou alguém de nível de timoneiro. Não esperava que o pavilhão Azura se preocupasse tanto com uma pessoa comum como eu. Em seguida, um grupo de homens de preto cercou Xuan. Ao ver isso, Xuan imediatamente mencionou o nome de Kang Liu. E o homem de cabelos longos fez um resmungo desdenhoso ao ouvir. Kang Liu? O que ele está pensando ao provocar Yu e Fuyao da cidade Tiandou? Agora ele está lutando para se proteger. Como pode se preocupar com você? No instante em que o homem falou, Xuan já atacou primeiro e chegou à sua frente. Mas esse golpe foi facilmente bloqueado pelo homem. Sua natureza é boa, mas pena que seja um deficiente. Surpreendentemente, essa frase irritou Xuan'er. Ela deu um grande salto. Com uma garra, arrancou a pele de um homem. O gato, que estava à espreita, rapidamente voltou para o ombro de Xuan, pronto para escapar. O homem, ferido pelo gato, ficou completamente furioso. Então, dezenas de assassinos lançaram-se em ataque contra Xuan. E neste momento, Xuan'er, devido à ação anterior, fez com que o poder demoníaco dentro dela começasse a se agitar novamente. Xuan também estava distraído nesse momento, e foi ferido nas costas por um assassino. Ele só pôde lutar com todas as suas forças usando a mão esquerda. Mas, ao perder o braço direito e enfrentar muitos inimigos, qualquer descuido poderia resultar em um ataque surpresa do adversário. Nesse momento, o assassino atrás atacou diretamente Xuan com uma faca. Felizmente, esse golpe foi bloqueado pela grande espada. E aquele imbecil que fez o ataque surpresa foi atingido por Xuan com uma facada na testa. Todos, ao ver que ele estava desarmado, atacaram em uníssono novamente. Diante dessa situação, Xuan teve que usar a grande espada. Mas, nesse momento, ele estava focalizado por dezenas de facas. Parecia estar em um lugar sem saída. O homem era, por natureza, um assassino de renome temido. Mas agora, como um cão sem dono, teve o braço direito cortado. Irmãos que nasceram e morreram juntos precisam se unir para estrangulá-lo. Xuan, em uma situação desesperadora, luta até a morte. Para sua surpresa, a colossal espada do ancião tem o poder de partir montanhas e rios. Apenas a pressão da espada sendo desembainhada foi suficiente para despedaçar suas armas. Mas isso apenas afastou um grupo de pequenos peixes, porque o grande Shura já estava diante dele com a espada em mãos. Xuan conseguiu bloquear esse ataque mortal com sua espada, mas foi mandado para longe pela força avassaladora do oponente. Pôde-se ver o grande Shura, furioso, rangendo os dentes. Este atrevido se atreve a me ferir. Hoje, te farei desejar não ter nascido. Ao dar a ordem, dezenas de homens de preto avançaram de todos os lados. Xuan tentou atacar de volta com sua espada, mas percebeu que sua energia estava esgotada e uma tontura o atingiu. E isso deixou o grande Shura ainda mais histérico. Lixo sempre será lixo. Mesmo que suba na corrente do grande mar, não adiantará. Apenas aqueles que traem o palácio do inferno. Para a surpresa, neste momento, a corrente do grande mar apareceu lentamente por trás. É mesmo? Foi você quem disse isso? Antes que o grande demônio pudesse entender o movimento, o assassino atrás dele foi cortado ao meio com um golpe. Olhando para a coxa que caminhava lentamente em sua direção, o desesperado Xuan finalmente mostrou alegria. E o grande demônio, que antes era aterrorizante, começou a bater a cabeça no chão e a implorar desesperadamente. A corrente do grande mar, vendo isso, fez uma expressão de desprezo. Vá perguntar ao seu mestre se meu nome, corrente do grande mar, pode salvar esse garoto. O grande demônio, ao ouvir isso, viu que ainda poderia salvar sua vida. Concordou submissamente que iria transmitir as palavras do veterano ao seu superior. Ele se levantou e se preparou para fugir, mas foi abruptamente interrompido pela corrente do grande mar. Neste momento,
O grande Shura estava com medo de que o velho mudasse de ideia. Ele se ajoelhou em um ângulo de 90 graus sem hesitar. Senhor, você ainda tem alguma instrução? Então, o velho Kang pegou o Xuan das mãos de Xuan. Meu gato foi ferido por você. Mas sua vida desprezível provavelmente não é suficiente para compensar isso. Mas o ódio pela perda do braço daquele garoto. Isso você definitivamente terá que compensar. O grande Shura ficou totalmente atordoado. Senhor, o braço dele não estava abaixo? Mas antes que ele pudesse terminar a frase, foi interrompido pelo velho Kang. Quando eu saí, ele ainda tinha os 2 braços. Você está dizendo que eu estou tão velho que não consigo ver direito? Essas palavras deixaram o grande Shura completamente sem palavras. Parece que, se não assumir a culpa, acabarei morrendo. Portanto, o homem não hesitou nem um pouco. A espada subiu e desceu, cortando diretamente o braço esquerdo. Vendo que o velho Kang estava satisfeito, ele acenou com a cabeça. Imediatamente se prostrou em agradecimento pela misericórdia. Finalmente, essa batalha chegou ao seu fim. E Xuan, neste momento, acabou de dizer a palavra obrigado. Mas percebeu que o velho Kang de repente cerrou os dentes. Um jato de sangue antigo irrompeu. Seu corpo rígido caiu diretamente no chão. Até o dia seguinte. Somente com seu poderoso Internal conseguiu acordar. Xuan perguntou sobre as coisas que aconteceram durante seus dias de ausência. Ouvi dizer que você lutou com Yu e Fuyao. Então, afinal, quem ganhou? E o velho Kang franziu a testa de repente. Aquele velho não segue regras. Eu usei uma espada, mas ele usou 2. 2 contra 1 não é considerado um herói. Ao ouvir isso, Xuan ficou coberto de suor frio e não perguntou mais. Em vez disso, perguntou para onde ele deveria ir a seguir. O caminho a seguir, eu terei que trilhar sozinho. Xuan apertou os olhos, um pouco confuso. Senpai, o que você quer dizer com isso? Ontem à noite, fiz aquele garoto voltar para levar uma mensagem. Acredito que o fantasma Bodhi vai me dar essa consideração. Nesse momento, Xuan soltou um miau como se estivesse expressando descontentamento. Xuan também seguiu o assunto. Se eu for embora, ninguém poderá curar os poderes demoníacos de Xuan. Mas, para sua surpresa, o velho Kang simplesmente jogou o gato preto em seu colo. Então levei-a com você. Essa série de ações deixou Xuan confuso. Mas o velho Kang não deu muitas explicações. Em vez disso, jogou um livreto para ele. Este livro Kinjutona pode aliviar o contra-ataque causado pela técnica Shura. Considere isso como uma forma de agradecimento por me ajudar a curar Xuan. Em seguida, pegou de volta a pesada espada nas costas de Xuan. Todo o banquete chega ao fim, cuidem-se. Ao ver isso, Xuan se aproximou para buscar esclarecimentos. Mas acabou com uma espada pressionada em sua testa. Nesse momento, Xuan também pulou de seu corpo e puxou a manga da longa roupa do velho com a boca. Xuan, ao ver a situação, se aproximou para buscar uma explicação. No entanto, acabou com uma espada apontada para sua testa. Nesse momento, Xuan também pulou de cima dele. Usando a boca, puxou a longa túnica do velho. No entanto, o que recebeu foi um chute do velho Kang. Não me faça vê-los novamente. Caso contrário, morrerão. Assim, o velho Kang foi desaparecendo nas profundezas da floresta densa. Enquanto isso, Xuan começou a meditar e a praticar ao lado da estrada. Nesse momento, ele percebeu que seu nível estava um pouco instável. Acreditava que em poucos meses conseguiria alcançar o pico do estado de Alhá. O aumento do cultivo deveria ser motivo de celebração. Mas naquele momento, tanto ele quanto Xuan estavam com a cabeça baixa, refletindo sobre que tipo de pessoa era o Kang Hailiu. Seu comportamento claramente não se parecia com o de um vilão, como diziam. Mas por que ele seria alvo de desprezo em todo o mundo Jianghu de Dazhou? O que motivava aqueles inimigos? Ao pensar nisso, Xuan de repente franziu a testa. Inimigos? Não é bom, senhor, você está em perigo. Então ele imediatamente se levantou e correu na direção para onde o velho Kang havia desaparecido. E as ações estranhas anteriores agora tinham uma explicação razoável. O senhor estava gravemente ferido e tinha muitos inimigos. Ele não queria nos envolver, por isso encenou esse drama de propósito. Logo, Xuan sentiu um cheiro de sangue. Então ele colocou Xuan no chão. Ele se moveu rapidamente para frente para investigar. Ele viu o velho Kang sendo encurralado por um homem vestido com roupas de oficial diante das raízes da árvore. Diga logo, onde a espada está escondida? O velho Kang, ao ouvir isso, chutou a enorme espada à sua frente. Este velho só tem esta espada. Se o oficial quiser,
pode levá-la. Mas o homem levantou a perna e deu um chute. Você, velho, não sabe o que é respeito. Eu estou aqui a mando do imperador para pegar a espada. Se insistir em ser tão teimoso e obstinado, não culpe por eu não ter a tradicional virtude de respeitar os mais velhos e amar os mais jovens. Mas o velho Kang revidou diretamente. Santo? Se realmente for um comando do imperador, ele não estaria saindo vestindo armadura negra. Eu vejo que você está cumprindo as ordens do Senhor do Longo Noite, Xixian. Ao ver seu plano desmascarado, o homem ainda se comporta de maneira pomposa. Tranquel bem para mim. Daqui a pouco, leve-o para Liangzhou para ser tratado pelo imperador. O velho Kang ainda se mantém modesto e digno. Senhor oficial, precisa ser mais cuidadoso. Aqui em Liangzhou, há muitas pessoas que querem a minha cabeça. O homem não disse uma palavra e bateu com um soco forte. Seu velho rabugento ainda fala tanto mesmo à beira da morte. E quando alguns deles saíram, Xuan se aproximou e guardou a espada gigante. Nos dias seguintes, ele seguiu o carro de prisioneiros às escondidas. Mas ao mesmo tempo, havia pelo menos 3 ou 4 grupos seguindo. Mas eles demoraram a agir. E agora estamos prestes a entrar na cidade de Liangzhou. Xuan sabia que se não agisse agora, a oportunidade seria quase inexistente. Quem diria que de repente um exército celestial apareceria? Um grupo de pessoas mascaradas de repente atacou a carroça dos prisioneiros. Após a cortina preta ser levantada e confirmar que era o Kang Hai-Liu, alguns grupos escondidos nas sombras também se juntaram à luta instantaneamente. Enquanto isso, o líder apenas teve um encontro casual. Ele foi levado de volta a vários metros pela força combinada do oponente. O homem que valorizava sua vida não hesitou nem por um segundo. A sobrevivência é o mais importante, vamos nos retirar rápido. Ao ver isso, Xuan não pôde deixar de xingar. Lixo, seria melhor se eles lutassem mais um pouco e ambos se ferissem. Quem diria que a situação no campo de batalha mudaria tão rapidamente? Os homens de preto na audiência começaram a se agredir mutuamente. Assim, Xuan começou a observar a luta de uma posição segura. Em pouco tempo, esses 3 irmãos eliminaram todos. O líder, o irmão barbado, não conseguiu conter um riso alto. O famoso Kang Hai-Liu agora é nosso. E justo nesse momento, Xuan surgiu do céu com sua espada pesada. Este velho já foi capaz, em um piscar de olhos, de cortar ao meio dezenas de milhares de assassinos de elite. Sua técnica de espada incomparável o tornou invencível nas artes marciais por décadas. Mas agora ele se tornou um prisioneiro, à mercê dos outros. Até mesmo os ladrões de montanha queriam despojá-lo. Felizmente, Xuan, que era grato, chegou de repente. Um golpe de sua espada pesada cortou a vida daquele ladrão. Um cultivador de alto nível no reino Danyang foi realmente morto instantaneamente pela energia da espada de Xuan. E enquanto o oponente estava chocado, Xuan saltou e deu um forte chute na cara do adversário. Ao ver isso, Irmão Barba puxou sua espada e atacou Xuan. No entanto, Xuan ficou parado e cortou com sua espada. Uma onda intensa de energia roxa fendeu a terra ao meio. Este golpe parece feroz, mas a velocidade é realmente muito lenta. Vimos que o Irmão Barba se esquivou facilmente. E Xuan não hesitou e soltou um resfôlego. Ele lançou diretamente a pesada espada como se fosse uma arma secreta. Essa ação incomum fez o Irmão Barba ficar surpreso. Mas ao ver a espada pesada passando ao seu lado, ele aproveitou a oportunidade e correu rapidamente em direção a Xuan com a faca. No entanto, no segundo seguinte, ele ficou paralisado no lugar, porque aquele golpe anterior não tinha como alvo ele, mas era para libertar o Mar das Marés prisioneiro. O velho Kang exibia uma pressão aterradora. Isso fez com que o homem desmoronasse no chão, recuando tremendo. Xuan aproveitou a oportunidade e começou a brincar com as palavras. Não era você quem queria lidar comigo agora? Por que agora você quer ir embora? Ao ouvir isso, 2 bandidos começaram a bater a cabeça freneticamente. Eu sou pequeno e não reconheci a grandeza. Por favor, senhor, tenha a bondade de nos perdoar. Apenas ouvi o velho Kang gritar em voz alta, saia! Assim, os 2 se levantaram e saíram rapidamente. Xuan não entendia por que deveriam poupá-los. O velho Kang franziu a testa e suspirou. Se não os poupar, você acha que pode vencê-los? Nesse momento, Xuan olhou para baixo e percebeu. As mãos do velho Kang estavam presas por correntes imortais. Qualquer cultivador preso por isso. A energia interna não pode fluir, como qualquer pessoa comum. Xuan observou por um tempo e então falou lentamente. Então, como podemos abrir isso?
Mas, de repente, um som veio de trás. Sendo correntes, é claro que precisa de uma chave para abrir. Na verdade, este homem não estava realmente recuando, mas estava apenas esperando que aqueles bandidos se matassem. Agora, só restava Xuan. Ele se via como o último pardal a sobreviver. Então, ele se aproximou de Xuan e do outro, brandindo a faca. Sem saída, Xuan só podia lutar até a morte. Mas neste momento, o velho Kang chutou a espada pesada para ele. Moleque, você quer aprender a espada? O ágil Xuan ficou momentaneamente atordoado. Em seguida, ele se ajoelhou com um baque. Agradecia ao veterano pela instrução. O velho Kang colocou a palma da mão em seu crânio. Em seguida, um zumbido ressoou em sua mente. Se concentrar e acalmar a mente, se puder entender esta técnica da espada, você e eu ainda temos uma chance de viver. Caso contrário, no próximo ano hoje, será o nosso dia de luto. Com os olhos de Xuan ligeiramente fechados, sua respiração se estabilizou. Seu corpo parecia cair em um espaço misterioso. De repente, a terra começou a se romper. Duas forças opostas prenderam Xuan no meio. Em seguida, o velho Kang deu um tapa em suas costas. Xuan, com a mão esquerda segurando a espada, bloqueou um golpe com facilidade. Essa grande mudança fez os olhos do homem se arregalarem. Ele caiu um nível abaixo de mim. Ele manteve os olhos fechados durante todo o tempo, mas estava à vontade. Porque neste momento, Xuan parecia ser o mestre que domina tudo neste mundo. Ele era o grande caminho que decide vida e morte. O grande caminho é natural e também pode se manifestar em uma espada. Viu-se a espada pesada aparecer do vazio. Um ponto de luz da espada perfurou a testa de Xuan. O caminho de Xuan como forte foi oficialmente iniciado. Mas na realidade, ele já estava cercado por todos. De repente, ele abriu os olhos com força. A técnica da espada da grande transformação, o céu é redondo e a terra é quadrada. Ele apenas brandiu sua espada. As armas de todos foram cortadas em pedaços. Esses fortes estavam um nível acima dele. Foram diretamente lançados a mais de 100 metros pela força residual da energia da espada. Essa cena fez Xuan duvidar de si mesmo. Ele se virou para perguntar ao ancião. Mas de repente, ele caiu de cabeça para baixo. Ele só acordou no dia seguinte. Antes que Xuan pudesse fazer alguma pergunta, o velho Kang falou primeiro. Não imaginei que a semente da grande espada do destino estivesse plantada dentro de você, garoto. Ao ouvir isso, Xuan ficou com uma expressão de interrogação. Eu estudei sob o séquito da espada do sul selvagem. A técnica que pratiquei é a grande técnica da espada do destino. As condições para praticar essa técnica são extremamente rigorosas. Mas uma vez que se tenha sucesso, a essência da espada se concentrará, transformando-se em uma semente de espada que se funde à pílula do destino. Embora eu tenha decidido sobre o sequestro da seita da espada há 30 anos, quase metade do que aprendi ao longo da vida vem de aqui. Assim, ele começou a falar sobre a lenda dos gênios das artes marciais. As pessoas só conhecem Yu e Fuiao na cidade do conflito celestial, e o clã Lishan, que se estende por milênios. Mas não sabem que essa frase tem uma segunda parte. Se perguntarem quem é o verdadeiro líder, é a corrente Mogu da espada do sul selvagem. Quem é Mogu? Ao ouvir isso, Xuan não pôde deixar de perguntar. Mogu não é uma pessoa, mas três. Meu irmão mais velho é Moshenzi, meu segundo irmão é Mindizu. É o veterano Kang Hai Liu. Ao ouvir a resposta satisfatória, o velho Kang ficou muito satisfeito. Xuan nunca sonhou que poderia ter uma oportunidade assim. Então imediatamente fez uma reverência. Mas o velho Kang de repente franziu a testa. O grande método da espada requer poder interno para ser ativado, enquanto que o método Shura é uma técnica de fortalecimento do corpo. Sem poder interno, forçar o impulso da espada certamente danificará os órgãos internos. Essa também é a razão pela qual você desmaiou ontem à noite. Xuan estava com uma expressão preocupada. Parece que teve a sorte de receber a semente da espada, mas não tem vida para aproveitar. Nesse momento, uma frase do velho Kang o fez entrar em pânico total. Embora eu tenha lhe ensinado a técnica da espada, você é considerado meu discípulo. Mas essa semente da espada não tem nenhuma utilidade para você, já que não há conexão de mestre e discípulo. O caminho à frente você ainda terá que trilhar sozinho. Vendo que o velho Kang queria expulsá-lo, Xuan falou em tom severo. Senpai, eu tenho uma dívida com você e agora estou passando por um grande problema. Se eu permanecer de braços cruzados, isso não seria certo. Minha palma está inquieta.
Neste mundo, sem preocupações, eu apenas tenho uma rixa de sangue com o Palácio Senra. Este corpo só tem um destino, mas não tem um caminho de volta. Por favor, beneficie-me, Senhor. O velho Kang, ao ver sua bondade e justiça, foi movido. Você sabe para onde estou indo nesta jornada? Para onde o Senhor for, eu irei também. E ousou, Montanha da Yuan. Em seguida, os dois começaram a jornada. Até outubro do ano, eles finalmente chegaram à fronteira da cidade de Youzhou. Por milhares de milhas, não havia nenhum sinal de verde. E neste momento, um velho em uma casa de chá já estava sentado aqui em silêncio há vários meses. Todos os dias, ele apenas pedia uma xícara de chá quente para se aquecer, nunca falando. Até que, neste dia, ele de repente soltou duas palavras. Eles chegaram. Os visitantes eram exatamente o velho Kang e Xuan. O velho Kang, ao ver o velho tremendo, apressou-se em sorrir. Senhor, peço desculpas por fazê-lo esperar. Tivemos alguns impedimentos no caminho. Se precisar bater ou punir, fique à vontade. Duas pessoas de status elevado. Neste momento, pareciam crianças grandes, trocando provocações. O velho Kang, ciente de sua culpa, fez uma saudação. Chefe, traz todas as boas bebidas e comidas. Não devemos negligenciar este estimado convidado. Xuan sabia bem que este velho era amigo de Kang Lao. Então, ele rapidamente fez uma reverência e perguntou ao antepassado. Ao ouvir isso, o velho usou sua energia interna para se comunicar com Kang Lao. Este rapaz parece ser uma boa promessa. Você veio me procurar desta vez, foi por causa dele, certo? Em seguida, Kang Lao franziu a testa e disse em um tom frio. Isso mesmo, quero que você o faça renascer após amputar seu braço. Shua olhou para seu ombro, murmurando. Amputar o braço, renascer? A mão do homem foi reduzida a carne moída. Mas este velho afirma que pode fazer uma amputação e renascer. Mas mesmo assim, ele ainda é um inútil. Porque a aura única de demônio em Xuan impede que ele, mesmo se reanexar o braço, consiga voltar à vida. E, no final, ele não conseguirá dominar a técnica da grande espada da evolução. Neste momento, Kang Lao franziu a testa e transmitiu uma mensagem ao mestre usando energia interna. Portanto, eu preciso ir primeiro à montanha da grande profundidade. O mestre ficou com os olhos arregalados, incrédulo. Vale a pena fazer isso? Desde que você queira, é muito provável que atinja esse estado. Por quê? O velho Kang tinha uma expressão determinada, não se deixando convencer. O irmão mais velho guarda o túmulo da espada, e o segundo irmão controla a porta da montanha. Somente eu tenho vagado livremente por mais de 30 anos. Está na hora de fazer algo por este mundo. Qual é o significado de atingir esse estado? A montanha como está desolada, não há nada. E a jornada à grande montanha do abismo é minha missão. Assim que ele disse isso, o mestre teve um choque, murmurando. Grande montanha do abismo? Aquele braço que você deu a ele, seria? O velho Kang, ao ver isso, imediatamente fez um gesto de silêncio. Já estamos em uma idade avançada, é melhor ser um pouco mais calmo, como eu. O mestre olhou para o velho Kang e disse de forma tranquila. Mesmo que aquele membro seja reatado, precisará da minha medicina e dos medicamentos da sala Linlong. Pelo menos levará anos de tratamento para que ele se adapte completamente. Quem diria que o velho Kang de repente deu um tapinha no ombro de Xuan? Isso não é tão simples. Você o aceita como aluno e primeiro ensina a ele a medicina. Depois, pense em uma forma de enviá-lo ao pavilhão Linglong e tudo estará resolvido. Xuan, com uma expressão confusa. Mas o velho Kang o empurrou com a mão. Não vai rápido chamar o mestre, rápido. Então, Xuan se curvou respeitosamente. Mestre, seu discípulo se apresenta. O mestre ficou em silêncio por um momento, murmurando. Como temos um destino juntos, então levante-se. Em seguida, o velho Kang soltou um grito para o céu, com expressão de satisfação. Xuan, embora confuso com tudo isso, sabia bem que aquele velho estava fazendo isso para o seu bem. E nesse momento, uma grande mesa de comida foi servida. Coma mais, alguém está pagando a conta. Esta foi a primeira vez que Xuan viu o velho Kang tão feliz. Mas ele não sabia que seria a última vez. Na manhã seguinte, Xuan seguiu o velho Kang em direção à montanha Dayuan. Somente o mestre sabe do perigo que eles enfrentam nesta jornada. Não pude deixar de suspirar profundamente com Xuan. E Xuan, ao se aproximar da montanha grande do abismo, soube da pesada espada que trazia nas costas pela boca do velho Kang. Era a espada mortal que os oficiais estavam procurando.
Você sabe por que as pessoas não acreditam que é essa espada? Porque quanto mais você se importa com algo, menos você realmente se importa. Assim, os outros também não se importarão. Essas palavras fizeram Xuan sentir como se tivesse recebido um esclarecimento profundo. Realmente não consigo ver através desse velho à minha frente. Em pouco tempo, os dois chegaram ao grande abismo. Era, na verdade, uma montanha partida ao meio. Que tipo de técnica de espada poderia fazer isso? Para cortar uma montanha de forma tão suave. E nesse momento, o velho Kang puxou a espada mortal. Se aquela pessoa com a espada duelasse com Yu e Fuyao, o resultado da luta ainda seria incerto. Após essas palavras, ele emanou uma poderosa energia interna. Garoto, eu te pergunto uma coisa. O velho encontrou um braço para você. Você ousa aceitá-lo? Xuan se ajoelhou e respondeu em voz baixa. Por presente do antepassado, Xuan não recusa. Muito bem. O jovem tem sangue quente. Em seguida, pulou profundamente para o centro da montanha destruída. Xuan, ao ver isso, quis acompanhá-lo, mas acabou batendo a cabeça e se machucando, porque toda a grande montanha do abismo estava cercada por seu feitiço. O velho Kang ignorou o chamado de Xuan. Kang Hai Liu, o 39º discípulo renegado do Templo da Espada do Sul Selvagem. Peço para ver o grande senhor. O grito agudo ecoou pela montanha por dezenas de milhas. Imediatamente, um redemoinho roxo falou em uma voz fria. Já se passaram 300 anos? Em seguida, uma criatura de corpo humano e chifres de carneiro apareceu. O Templo da Espada do Sul Selvagem não tem ninguém? Permitiu que um mortal no reino da grande transcendência selasse o meu ser. Ou meu nome já não é lembrado por ninguém? O grande senhor está brincando. Já se passaram mais de 4.000 anos desde que o ancestral selou o grande senhor. Na geração de Kang, embora suas habilidades não sejam comparáveis às do ancestral, ele ainda deseja tentar, mesmo com seu corpo debilitado. O grande senhor, no entanto, olhou com desdém e disse, só por você. Kang, firme e sem se deixar abalar, respondeu lentamente. O grande senhor se atreve a apostar contra mim. Isso despertou o interesse do grande senhor, que estava em silêncio há milhares de anos. Fale, o que você quer apostar comigo? Se eu, por acaso, morrer dentro de 10 anos, ninguém mais poderá entrar na montanha do grande abismo. Durante esses 10 anos, o grande senhor pode encontrar uma maneira de escapar. Se eu tiver a sorte de vencer, por favor, me empreste um de seus braços. Xuan, do lado de fora, ficou atordoado. Nunca imaginou que Kang faria tal sacrifício por ele. Nesse momento, os olhos do grande senhor se estreitaram repentinamente. Você quer um dos meus braços? Ao ouvir isso, Kang sacou sua espada. O grande senhor está com medo. Ao mesmo tempo, o grande senhor acenou com a mão direita, mostrando várias ondas de energia maligna. Aposto que aposto, eu não tenho medo de você, garotinho. Ao mesmo tempo, Kang Lao levantou a espada e gritou. Xing Tian, apareça! A lâmina da espada instantaneamente aumentou dezenas de vezes. O ataque do grande senhor também foi silenciosamente neutralizado. Ao ver isso, essa coisa estranha não pôde deixar de se surpreender. Para me acalmar por mais 300 anos, ousou usar a espada Xingtian, uma arma tão aterrorizante. Se o Júnior não tivesse algumas bases, como eu ousaria me expor imprudentemente diante do grande senhor? No momento em que as palavras caíram, o grande senhor rapidamente atacou. Diante de tal ataque, Kang Lao só podia se defender passivamente. E seu braço também começou a se demonizar devido à energia demoníaca que entrou em seu corpo. O grande senhor, nesse momento, contraiu a pupila. Como esperado. Em seguida, ele usou uma técnica letal, fazendo Kang Lao recuar repetidamente. Kang já foi a Kunlun. Para lidar com essas coisas, só esta espada pode servir. Mas eu não consigo domar o poder aterrorizante desta espada. O grande senhor finalmente entendeu a intenção de Kang Lao. Você quer me tirar um braço para usar o poder demoníaco para suprimir a espada aterrorizante? Ou talvez quisesse apostar naquele garoto. O velho Kang levantou a espada e gritou. Eu só dei a ele uma chave. Quanto a usar ou não, isso não me diz respeito. Mas meu braço não é tão fácil de ser capturado. Claro que eu sei. Imediatamente, ele fez um gesto com os dedos e gritou para Xuan. Garoto, você está vendo isso claramente? Esta é a última técnica que o velho lhe ensinou. Então, uma enorme espada atingiu o céu, enquanto o velho Kang continuava a esfregar a lâmina da espada. De repente, várias flores de lótus douradas surgiram sob seus pés. O caminho do céu se formou. Também pudesse derivar uma espada.
Esta cena fez o grande senhor perder a compostura e ficar sem palavras. Reino dos imortais? Como isso é possível? A semente da espada gerou uma flor de lótus de 7 pétalas. É o momento em que a técnica da espada atinge a perfeição e ascende ao reino dos imortais. E eu apenas usei minha expectativa de vida como isca. Apenas forcei a flor de lótus a se abrir. Xuan também não conseguiu se conter neste momento. Mas ele estava bloqueado pela barreira e não pôde fazer nada. Apenas vi Kang Lao erguendo a faca e gritando de raiva. Várias flores de lótus douradas explodiram no centro da montanha devastada. A luz dourada ofuscante impediu Xuan de abrir os olhos e entender a situação. Só sabia que, ao abrir os olhos novamente, no ar, restava apenas a espada de Xingqian caindo rapidamente. E essa espada foi a que Xuan consumiu toda a sua vida. Uma espada que ele nunca conseguiria esquecer. Uma armadilha de um mês. O mestre estava na entrada da grande montanha de Yuan esperando o retorno das pessoas. Xuan veio lentamente até ele, segurando um braço quebrado e com a cabeça baixa. O mestre, ao ver isso, disse uma única palavra. Voltaram. Xuan olhou para o mestre com os olhos vazios. O que esse braço realmente significa para mim? A chave para desvendar mistérios, a escada para o céu. Também pode ser a corrente que te aprisiona no abismo. Ao ouvir isso, Xuan perguntou rapidamente. E quanto a ele? Que tipo de pessoa ele realmente é? O mestre levantou lentamente a cabeça e recitou um poema. Yang Shu lentamente começou a recitar um poema do Senhor da Fome. Olhos flamejantes, água de fonte limpa, pinheiro erguido sob a neve, um hóspede eterno e rebelde, um verdadeiro santo entre homens comuns. Em breve, a cena se move para a cidade de Chang anos depois. Neste momento, do lado de fora do portão do Duque Ningguo, amigos da corte estavam trazendo boas notícias ao Duque Ningguo, porque sua filha recebeu a oportunidade de estudar na Torre Lion. A grande Zhou agora teria mais um poderoso ser imortal. No entanto, enquanto o Duque se despedia dos convidados, um jovem apareceu de repente atrás dele. Oh, parece que cheguei tarde e perdi a refeição. Esta pessoa era Xuan, que esteve em treinamento por 2 anos e meio. Mas o Duque, para sua surpresa, o confundiu com um mendigo. Então, ele mandou um servo trazer um pouco de comida sobrando. Ao ouvir isso, Xuan e Xuan trocaram um olhar. Eu não vim aqui pedir comida. E o Duque, ao ver a postura de Xuan, exclamou severamente. Você sabe onde é este lugar? Os garotos do campo se atrevem a fazer travessuras aqui. Então, Xuan tirou uma carta. Ele abriu e logo soube. O senhor da mansão pegou o envelope dele sem paciência. E o homem apenas olhou uma palavra. Então ele se curvou em um ângulo de 90 graus. A mão direita do homem foi completamente triturada. No entanto, esse velho disse que podia renascer com um braço cortado. Então, ele pegou a mão esquerda de um deus demoníaco e a uniu a ele. Mas esse braço continha 10.000 anos de poder demoníaco. Um inútil como ele, no nível Dan Yang, não podia suportar. O mestre lhe disse que, para controlar completamente esse braço, apenas os materiais raros do Linglong Pavilion poderiam restaurar seus meridianos. Portanto, Xuan foi à mansão do senhor com uma carta. No entanto, o conteúdo da carta fez o senhor da mansão estremecer. Ele levou um bom tempo para se acalmar antes de conseguir murmurar uma palavra. Onde está o mestre? Ao lado, Xuan abriu a boca com um olhar distante. Sem tradução necessária. O senhor ouviu isso e quase perdeu a alma. Morreu? Como isso é possível? Isso é problema de vocês acreditar ou não. Se ele morre ou não, é da conta dele. O senhor franziu a testa e sua atitude mudou completamente. Assim, só você sabe sobre esta carta? Xuan se virou de lado e falou com uma voz fria. Não, no mundo, apenas o senhor sabe. Ao ouvir isso, o senhor acenou com a mão. O interior e o exterior se transformaram em um dragão dourado que vagava. Ao lado do mestre, há muitos mestres habilidosos. Ninguém te acompanhou por este caminho? Após dizer isso, apagou todas as velas da sala. E Xuan tornou a voz ainda mais baixa. Desde a antiguidade, apenas bois e ovelhas se reúnem em grupos. Já tigres e leopardos sempre caminham sozinhos. O mestre franziu a testa e a intenção de matar aumentou. No entanto, foi facilmente percebido por Xuan. Verde, o senhor está tentando exterminar, não é? As duas pessoas se encararam em silêncio por um bom tempo. O mestre me deve uma. Eu, Ye Shentai, talvez não seja um herói. Mas também não tenho interesse em agir como um canalha que retribui bondade com ingratidão. Se você tiver bom senso, é melhor sair agora.
Eu vou considerar que nunca vi você nem esta carta nesta vida. No entanto, a resposta de Shua estava cheia de provocação. E se eu não for, o que você fará? Com essas palavras, o senhor da casa concentrou sua energia interna em uma mão. Você realmente acha que eu não teria coragem de te matar? Mas justo nesse momento, uma voz clara o interrompeu. Ao ouvir isso, o senhor da casa rapidamente recolheu. Ele levantou a mão e dispersou toda a sua energia interna. Uma mulher entrou lentamente pela porta. Pai, por que você apagou a vela no meio da noite? Para que sua querida filha não suspeitasse. O senhor da casa mentiu, dizendo que foi o vento forte da noite. E nesse momento, Xuan imediatamente se levantou e colocou as mãos em punho. Eu sou Xuan, muito prazer em conhecê-la, senhorita. Eu sou o guarda-costas recém-contratado pelo senhor Marquês. Depois serei responsável por escoltar a jovem até o pavilhão Linglon. A súbita ação inesperada deixou o senhor Marquês em uma situação difícil. Ao ver isso, Xuan imediatamente usou sua energia interna para se comunicar. Certamente a jovem ainda não viu aquela carta. Devo mostrá-la a ela? Essa jogada forçou o senhor Marquês a ceder. E a jovem observou por um tempo. Já que foi papai quem organizou, então você será o escolhido. Eu, Shu, certamente farei o meu melhor para proteger a jovem. Em seguida, o senhor Marquês disse suavemente à filha. Onde Jian, você pode descer primeiro. Até que a filha saísse e fechasse a porta com força. O senhor Marquês virou a cabeça, com veias saltadas, e gritou com raiva. Moleque, você realmente acha que eu, Yishentai, sou fácil de intimidar? E Xuan também franziu a testa e respondeu com firmeza. O senhor Marquês realmente pensa que a jovem terá uma viagem tranquila e sem obstáculos. O que você quer dizer com isso? Anos atrás, o imperador deu uma ordem secreta ao líder do Longa Noite, Zhu Xian. Em nome de conspirar contra o regime, exterminaram a família do príncipe pastor. Para os de fora, parece que o imperador tem receio do poder da família Mu. Mas na verdade, o que o imperador realmente teme é o escritório de tática celestial. E sua esposa, por sua vez, é uma parente da família Mu. Levando em consideração a repressão que Xian tem exercido sobre o povo Mu nos últimos anos, o senhor deve saber que o escritório de Longa Noite permitirá que a senhorita vá ao pavilhão Linglong para se aperfeiçoar, e que ela retornará formada para limpar o nome da família da senhora. Neste momento, embora o senhor já compreenda os interesses envolvidos, o escritório de tática celestial, para ele, na verdade, não é mais confiável que o escritório de Longa Noite. Xuan fechou levemente os olhos e balançou a cabeça. O senhor parece estar mal interpretando. O que eu represento não é o escritório de tática celestial. Eu só represento a mim mesmo, Xuan. Qual é a diferença? O senhor só precisa saber que a senhorita vai ao pavilhão Linglong. E eu também irei, e não tenho escolha. E sem a senhorita, eu não posso ir ao pavilhão Linglong. Portanto, o senhor pode confiar plenamente em mim. Isso é o suficiente. O senhor franziu a testa e seus olhos tremularam levemente. Após um longo silêncio, suspirou profundamente. Sendo assim, você pode se retirar por enquanto. Vou providenciar um lugar para o jovem. E enquanto Shua acabava de sair, a senhora do senhor apareceu de repente nos bastidores. Na verdade, ela ouviu toda a conversa. A senhora apenas cobriu a boca em silêncio. Marido, todos esses anos. É tudo culpa minha por ter atrapalhado você e Hong Jian. O senhor a abraçou fortemente. A família Mu morreu injustamente por lealdade. Embora eu seja fraco, não vou me corromper com Zhu Xian. Enquanto falava, começou a ranger os dentes. Se aquele oficial não nos deixar em paz, eu lutarei até a morte para proteger Hong Jian. Enquanto isso, Xuan estava passeando pela cidade de Chan. O movimentado mercado noturno deixou até mesmo Xuan ir atordoada. De repente, viu alguém correndo na sua direção. O tio de barba que estava sendo perseguido pediu ajuda a Xuan. A pessoa atrás estava com o punho levantado, rangendo os dentes. Bebeu e não pagou, ainda quer fugir, bata nele. Senhor, me ajude, por favor. O tio de barba tentou estender a mão para pegar Xuan. No entanto, Xuan desviou rapidamente com um movimento lateral. No entanto, a atuação dessa pessoa era tão convincente. Ele até chamou Xuan carinhosamente de irmão. Eles estão juntos, bata neles todos. Ao ver isso, Xuan e Xuan reviraram os olhos. Ouviu-se uma série de sons de bang 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 que se espalharam pela rua. Um momento depois, 3 atendentes se curvaram respeitosamente para Xuan. E Xuan, sem ser difícil, os deixou ir.
Virandose, percebeu que o tio barbudo havia desaparecido. Isso fez com que Xuan ficasse surpreso. Agora eu já estou no estado de diamante. Mas ele conseguiu escapar sem que eu percebesse. Esta cidade de Tian realmente está cheia de dragões e tigres escondidos. Mal sabia ele. Todo o dinheiro de Xuan foi roubado. E sem dinheiro para pagar, Xuan teve que chamar o senhor. Achando que era algo importante, acabou sendo um falso alarme. Xuan disse, com a face coberta de suor, sem poder fazer nada. Esta cidade de Tian tem mestres. Ele conseguiu, em absoluto silêncio, esvaziar meu bolso. Após dizer isso, ele fez uma expressão séria e juntou os punhos. O senhor foi generoso, e Xuan se lembrou dessa gratidão. Ao ouvir isso, o senhor acenou com a mão. Mas ao olhar para a expressão séria de Xuan, isso fez o senhor, que havia visto muitas pessoas, ficar surpreso. A postura séria deste jovem realmente era diferente dos outros. Em seguida, ele repentinamente mudou de assunto e disse em um tom grave: se eu confiar a você a carta vermelha, você, garoto, é uma pessoa digna de confiança. Mas Xuan deu uma resposta inesperada. Neste mundo, além de si mesmo, não há ninguém digno de confiança. Os dois se entreolharam em silêncio por muito tempo. Talvez Xuan percebesse que suas palavras eram muito duras. E, batendo no peito, disse com seriedade: mas o senhor pode confiar em mim. Estou doente e apenas o pavilhão Linglong pode me curar. Se não fosse pela jovem, mesmo que eu tivesse 1000 habilidades, não conseguiria entrar. Para mim, distrai-me é secundário, proteger a jovem é proteger a mim mesmo. Com essa resposta satisfatória, o senhor finalmente se acalmou. Após voltar ao quarto, Xuan começou a cultivar sua energia. Olhando para aquele braço demoníaco, ele parecia pensativo. Pavilhão Linglong. Finalmente a esperança. Nesse momento, um grito da jovem veio de fora da porta. Assim, Xuan imediatamente envolveu o braço com um pano. No entanto, quando ele acabou de abrir a porta do quarto, viu Hong Jian brandir a espada e avançar ameaçadoramente em sua direção. Surpreso, Xuan instintivamente chamou: senhorita. Mas Hong Jian ficou ainda mais irritada. Antes que Xuan pudesse perguntar o motivo, Hong Jian já cravou a espada em sua garganta. Com a fumaça densa do pátio se dissipando, podia-se ver Xuan segurando firmemente a lâmina com uma mão. Não importava o quanto a mulher se esforçasse, ela não conseguia retirar a espada. Mas Xuan aproveitou o movimento e puxou a mão direita para trás. A mão esquerda rapidamente agarrou o pescoço de Hong Jian. A primeira beleza de Dazhou foi levantada no ar por seu próprio guardião. Nesse momento, Xuan apertou os olhos e falou com frieza. Xuan se considerava inocente de provocar a senhorita. Mas a senhorita não hesitou em sacar a espada contra ele. Hoje, se fosse outra pessoa, provavelmente já estaria morta. Ao mesmo tempo, a força em sua mão aumentou ainda mais. Você é a filha do Lorde, eu não me atrevo a matá-la. Mas se houver uma próxima vez, não culpe meus subordinados pela falta de compaixão. Imediatamente, soltou os dedos e a jogou para longe. Se a senhorita não tiver mais nada, Xu não a acompanhará mais. Mas Hong Jian, com lágrimas nos olhos, disse com firmeza: Xu, eu, Hong Jian, mesmo morta, nunca deixarei você ter sucesso. E essa frase fez Xuan desdenhar ainda mais. Se você enxugar suas lágrimas e disser isso, Xu até poderia ficar um pouco cauteloso. Não consigo vencer nem em briga nem em palavras. Hong Jian, irritada, tinha as lágrimas girando nos olhos, mas não se atrevia a deixá-las cair. Xuan não se importou mais e fechou a porta diretamente. Ele agora só espera conseguir chegar ao pavilhão Linglong sem problemas. Mas assim que se sentou para beber um pouco de chá quente, ouvindo um batimento urgente na porta do lado de fora, Xuan, sem paciência, soltou duas palavras. O que é? Senhor Xu, a festa já começou. O senhor pediu para eu chamá-lo. Xuan abriu a porta com uma expressão impaciente. Que festa? Estou muito ocupado, não tenho tempo para ir. O senhor disse que é imprescindível que você vá. O senhor vê, é melhor não dificultar para um baixo servidor. Quando se está sob o teto de outra pessoa, a atitude não pode ser muito rígida. Assim, Xuan respondeu de forma indiferente. Sob a condução do criado, Xuan rapidamente chegou ao salão da festa. Mas o que Xuan não esperava era que ele acabou sentado na posição de honra. Ele imediatamente voltou seu olhar para o senhor no palco. E o senhor estava com um sorriso de cortesia. Por favor, sente-se. E quando Xuan se sentou, notou que as senhoras presentes estavam cochichando. Enquanto isso,
Os homens tinham expressões de desdém e estavam rangendo os dentes. O pior de tudo era o jovem na frente de Xuan, que tinha um olhar cortante, como se estivesse prestes a atacar. Ele desejava poder despedaçar Xuan e jogá-lo no jardim dos fundos para alimentar os peixes. Neste momento, o Lorde falou alto, interrompendo a discussão do grupo. Este jovem se chama Xuan, e é o filho do inimigo. A partir de hoje, ele será o esposo da minha filha, Yeongjian. Os presentes, ao saberem, ficaram boquiabertos. E Xuan também ficou chocado nesse momento. Não é à toa que Yeongjian apareceu de repente. Esse velho quer me usar para proteger sua filha. Nesse momento, o Lorde levantou sua taça e convidou todos para brindar. Mas, de repente, um jovem pulou para fora. Que tipo de pessoa ele é para se casar com Yeongjian? Xuan não pôde evitar e perguntou. Quem é você? Este jovem se chama Lin Kai. Na cidade de Chan, até um cachorro conhece meu nome. No entanto, Xuan apenas ergueu as sobrancelhas e balançou a cabeça. Nunca ouvi falar. O Lorde, ao ver isso, imediatamente sorriu para amenizar a situação. Este é o filho do grande comandante Lin Li da Long Night. Você é novo aqui e não sabe muitas coisas. No futuro, ande mais e você se familiarizará. Ao ouvir isso, Xuan teve uma ideia rápida. Certamente tudo isso é um plano do senhor da casa. Se não responder à provocação de Lin Kai, é provável que perca a chance de se relacionar com o pavilhão Linglong. Mas se eu responder, estarei unindo a mansão do senhor e o Ministério do Planejamento Celestial. Em seguida, Xuan suspirou aliviado. Senhor Lin, por que você diz que eu não sou digno de casar com Yeongjian? Yeongjian é a filha única do Barão de Ningwu. Ela é a discípula pessoal do grande ancião do pavilhão Linglong. Como você, um simples rústico, poderia se aproximar dela? Meu casamento com Yeongjian foi escolhido pelo senhor da casa. Se meu pai quer casar a filha, eu estou em minha posição certa. Embora Xu seja de origem humilde, meu caráter é bom. Além disso, sou descendente de amigos do senhor da casa. Que direito você tem de apontar dedos aqui? O Lin não dá valor nem mesmo ao grande barão de Dazhou? A retórica de Xuan fez Lin Kai completamente perder a defesa. Com um passo firme, avançou em direção a Xuan. Prepare-se para morrer, seu garoto do campo. Xuan, por sua vez, respirou fundo. Toda a sua força demoníaca se concentrou em seu punho direito. O punho começou a crescer continuamente. No segundo seguinte, os punhos de ambos colidiram com força.